Se a gente falar do clareamento, doutor Igor, a gente faz bastante clareamento hoje em dia, né? A gente faz bastante clareamento no consultório. Quais que são os dois tipos principais do clareamento? Bom, o clareamento a gente tem o de consultório e o caseiro. Então, assim, o que a gente tem que saber? Que o de consultório, basta o paciente ir até o consultório e abrir a boca, que o restante a gente já faz, né? Então, assim, o de consultório, a concentração do gel que a gente usa é mais elevada. É um pouco mais concentrado esse gel. Por isso, ele vai ter uma ação mais rápida. Só que, ao mesmo tempo, para pacientes que têm uma predisposição à sensibilidade, talvez não seja a maneira ideal para aquele paciente, que já tem uma sensibilidade com gelado. Então, para isso, existe o clareamento caseiro também. O caseiro, como que a gente faz? Basicamente, existe uma moldagem da arcada superior e inferior, a gente confecciona umas plaquinhas, umas moldeiras, e o paciente mesmo aplica com uma seringa o gel do jeito que a gente ensina, orienta, né? Ele usa em casa, no trabalho, e aí ele pode estar fazendo no conforto, né, da sua casa, do seu trabalho, e ao mesmo tempo a concentração desse gel é menor, então pode trazer menos sensibilidade para esse paciente. Depende muito de cada um, né? Se esse paciente já tem desgaste nos dentes dele, por que ele está tendo esse desgaste? Peraí, vamos resolver primeiro o desgaste para depois fazer o clareamento? E se é um paciente que já vem com sensibilidade, refere a sensibilidade, a gente tem um protocolo para fazer com segurança? Também existe a possibilidade. Então temos assim algumas dessensibilizações que a gente pode fazer previamente a um clareamento. Tem alguns produtos que a gente aplica no dente que o dente ele já fica mais seguro e menos suscetível à sensibilidade. E fora essas questões que eu falei também, né? O paciente já tem desgaste, tá precisando tratar uma cárie ali antes de fazer o clareamento, precisa colocar uma coroa. Então, assim, tudo isso leva a essa questão, né? E assim, o que a gente tem que ter em mente também é que previamente a confecção de qualquer clareamento, a gente tem que ter a ideia de que, assim, a partir do momento que a gente clareou aquele dente ali e finalizamos o tratamento de clareamento, e esse paciente vai precisar trocar uma coroa, vai precisar fazer um tratamento estético posterior, ele tem que ter essa noção de que o clareamento ele tem que ser prévio, ele tem que ser antes dessa etapa de confecção de restaurações, de próteses, justamente para a gente obter aquela cor mais clara previamente e depois copiar essa cor na prótese, na restauração. Então tem essa sequência que é importante ser seguida também. E eu acho importante lembrar que o clareamento, desde que bem executado, porque assim como os aparelhinhos que a gente consegue comprar, os kits, a gente consegue comprar kit para clarear em casa. Com certeza. Qual que é o grande risco de clarear o dente em casa, Lucas, você acha? O controle, Cita né? alguns aí pra gente. São alguns, né? O gel do clareador, basicamente, se ele não condicionado direitinho, por exemplo, o paciente vai lá e coloca um monte de gel. Ele danifica a sua gengiva, ele queima a gengiva, podendo causar recessões gengivais, que quando a gengivinha sobe, né? Sensibilidade extrema, tá? Além de não ter eficácia nenhuma, né? A pessoa começa a engolir aquele gel, não sabe usar, não tem a moldeira bem adaptada e simplesmente, além de você gastar dinheiro, você não tem eficiência, você pode desenvolver uma alta sensibilidade, recessões gengivais, às vezes você pode ter até uma cárie ali no local que não está tratado. A carizinha, gente, é uma comunicação lá com dentro do dente, né? O gel entra lá, gera dor. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar também que, de novo, né, na minha especialidade, que ninguém quer saber, um clareamento feito de uma maneira sem planejamento, ele pode inflamar, ele pode chegar naquela porção interna ali da polpa e cutucar ela ali, ela inflamar e você precisar de um tratamento de canal por conta de um clareamento. Você induzir a inflamação e aí você chegar num ponto. Sim. Então ele resolve desde que muito bem feito, muito bem planejado. Tem que ter um preparo de boca previamente ali para conseguir receber um clareamento, por mais simples que seja, né? Porque o que o clareamento faz é exatamente o que? Uma dilatação. O dentinho ele é cheio de túbulos, como se fosse poros da pele. Ele dilata esses túbulos do dente e com uma reação de oxigênio, ele quebra as manchas do dente, né? Tanto que uma das dúvidas que a gente recebe muito é se desgasta o dente, né? Não, gente, não desgasta nada. Não danifica. Não tem nenhum malefício. Bem feito, né? Se bem feito, porque se passa do tempo, a gente pode ter aquele efeito da folha desidratada. Com certeza. Mas aí o paciente normalmente... É assim,
Legal seria se o paciente fosse um paciente que tivesse sensibilidade à dor. E daí ele fala antes, opa, para que tá doendo. Mas se você pega um paciente que às vezes tem uma pedra se movimentando no rim, o cara não tem dor, ele vai destruir a estrutura de dente com clareamento e não vai ter dor. Total. Ele vai necrosar e queimar a estrutura pulpar e não vai E uma dica, né, doutor, que me veio aqui na cabeça agora, né, que o doutor Igor estava falando, é muito importante, você vai colocar lente, facetas e tudo mais, né? Sempre muito importante, se pretende fazer um clareamento, até porque mesmo trabalhar com um fundo, né, dos dentes mais claro, que sempre é melhor para a estética dental, né? O clareamento tem que ser feito antes, né? Afinal, clareamento não clareia nem restauração, nem porcelana e nem algo artificial que você tem na boquinha. Excelente. Né? A reação química só acontece no dente. No mesmo, dente né? natural. Então, se entra a sua especialidade, por exemplo, de troca de coroas, chega um paciente, tem um buraquinho aqui lateral, doutor, eu quero reabilitar esse buraco. Quero colocar um dentinho ali, melhorar a estética. Doutor Lucas vai executar. Mas eu gostaria também de clarear. Na realidade, na nossa avaliação, a gente sempre lembra o paciente, o senhor gostaria ou a senhora gostaria de ter os dentes mais claros? Exatamente. É a indicação, porque assim como as lentes, as facetas, o clareamento também não é indicação para todo mundo. Não, exatamente. Assim, a gente sempre lembra, esse é o momento. Porque depois, essa prótese, essa coroa, esse implante, ela vai ser feito da cor dos seus dentes já clareados. Exato. E se fizer o reverso, né? E, por exemplo, não, quero assim, não vou fazer agora o clareamento e tudo mais. E depois, futuramente, ele vem a clarear. Pode sim destoar a cor, né? Pode sim destoar a cor do dentinho clareado natural para uma restauração, para uma coroa ali que fizeram. Aí vai ter que ser trocada, né, se for algo que incomode. E o erro foi nosso, que não planejou bem antes. Exato. Também Não pode ser, alertou né? o paciente. Exatamente. Né?